É sempre uma alegria estar com vocês aqui na casa de irmão Erasto. Essa casa que nos acolheu com muito amor e carinho e que nos permite trabalhar na seara do Cristo. E é a Ele que eu rogo que envolva o coração de todos nós para que possamos fazer essa subida juntos. Tema escolhido para nossa reflexão: o reino de Deus. Trata do ministério de Jesus, enquanto esteve conosco. Jesus, após se dirigir ao Jordão para ser mergulhado por João Batista, para que se cumprisse as profecias, passar um tempo no deserto, refletindo, ele retorna e entra em Jerusalém pela primeira vez após o início do seu ministério. E Humberto de Campos narra, nessa obra, Boa Nova, no capítulo 3, essa passagem, com riqueza de detalhes, característica própria de Humberto de Campos. E ele nos diz o seguinte: entrando Jesus em Jerusalém, se aproxima do templo e fica admirando aquele templo suntuoso e se senta ali perto. Não longe de ali se reunia um grupo de sacerdotes. E um deles, Hanã, magnetizado, hipnotizado pela figura do Mestre Jesus, se aproxima e pergunta: Ô Galileu, que fazes aqui na cidade? E Jesus responde com modesta nobreza: passo por aqui para implantar o reino de Deus. E o sacerdote, impressionado com essa resposta: reino de Deus? O que pensas tu que venha a ser isso? E Jesus diz: esse reino é a obra divina no coração dos homens. E o sacerdote dá uma gargalhada, ironizando, e ataca: obra divina em tuas mãos? Quem tu pensas que és? Onde estão teus seguidores, teus colaboradores? Por acaso contas com o apoio de algum príncipe da nobreza? E Jesus responde humildemente: os meus colaboradores virão de todos os lugares. E no auge do deboche, o sacerdote, ironizando, diz: sim, os tolos e ignorantes estão em todos os lugares. Com certeza, será este o material que tu irás se utilizar no teu empreendimento. Mas, ô Galileu, porventura já viste uma estátua perfeita, erguida com fragmentos de lama? E Jesus, percebendo a agudez da ironia, responde com serena firmeza: ó sacerdote, não há mármore mais puro e nem mais formoso do que o sentimento, e nem cinzel mais eficaz do que a boa vontade. E o sacerdote, meio perturbado com essa resposta, insiste: por acaso conheces Roma ou Atenas? E Jesus: eu conheço o amor e a verdade. E o sacerdote insiste: por acaso conheces os códigos do império? As regras do templo de Jerusalém? E Jesus finaliza: eu conheço a vontade do meu Pai ao meu respeito. E o sacerdote, irritado, se afasta. E Jesus continua caminhando pela cidade e se dirige ao lago de Genezaré. E lá caminhando, na beira do lago, se aproxima da cidade de Cafarnaum e avista Simão Pedro e André, pescadores humildes, que estavam ali no dia a dia, no seu trabalho. E Jesus se aproxima e pergunta: Simão,
André, quereis ser meus discípulos? E os dois, magnetizados, envolvidos naquelas vibrações, pois Jesus havia os chamado pelo nome, como querendo descobrir de onde conheciam aquele timbre de voz, aquela fisionomia doce do mestre Nazareno. E assentem. E Jesus, então, começa a lhes falar sobre o trabalho do Evangelho, sobre o reino de Deus. E André, ingenuamente, fala: um rei em Cafarnaum? Mas tem tão poucas casas. E Simão, como uma criança ingênua, querendo demonstrar boa vontade, diz: não, o lago tem muitas cidades, o reino poderá abranger todas elas. E Jesus, então, sorri pacientemente, adiando estas explicações para mais tarde. E aí começa o trabalho do colégio apostólico, a formação do colégio. Mais na frente, encontra Tiago e João. Ao passar em frente à coletoria, chama Levi, que viria a ser o evangelista Mateus. E chama um a um, até formar o colégio dos 12. E parte, então, para a obra de implantação do reino de Deus. Jesus, nesse trabalho, nos 3 anos que Jesus passou, educando os apóstolos, ele trabalhou nessa estátua, nessa grande estátua, nesse grande mármore que é o nosso sentimento. E muitos anos depois, Alta de Souza escreve no seu livro Parnaso de Além-Túmulo, aliás, é um livro de psicologia, psicografia de Chico Xavier, e são vários espíritos. Ela escreve uma poesia chamada Mensagem Fraterna, e que eu vou declamar para vocês agora, que diz o seguinte: Mensagem Fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece sobre a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sobre a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Sempre o coração. O reino, disse ele ao sacerdote, é obra divina no coração dos homens. Jesus educou os apóstolos com esse sentimento. E o trabalho continua. Simão vai sendo educado. No início é um apóstolo rude, sem paciência. Se excedia facilmente, pois não sabia dosar suas energias. E no final do ministério, Jesus pergunta: o que dizem eles sobre o Filho do Homem? Uns dizem que és Elias, outros dizem que és Jeremias. E tu, o que dizeis? Aí fala o coração, já amadurecido de Pedro, já cinzelado pela boa vontade. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus então diz: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue quem te disse, foi meu Pai que está nos céus.
mas ainda frágil. Frágil como todos nós, encarnados, que necessitamos de ser fortalecidos. Estamos em burilamento, em aprimoramento, em evolução. Simão Pedro oscila. No momento em que Jesus começa a descrever os quadros que iria enfrentar no processo do martírio, da crucificação. E diz: não vá, não pode sofrer. E Jesus então o repreende. Afasta-te de mim, Satanás. Satanás significa adversário. Jesus o chama assim para advertir a respeito dos problemas da oscilação. Porque, ora, estamos sintonizados com as forças superiores da vida. Ora, com o egoísmo que nos é peculiar. Com a incompreensão da vontade de Deus a nosso respeito. Muitas vezes somos como o sacerdote, mais preocupados com os códigos do império, com as regras do templo. Mas Jesus, por sua vez, priorizou a vontade do Pai a seu respeito. E partem. Partem todos para Jerusalém. Não sabiam os apóstolos que aquela seria a última Páscoa que passariam junto a Jesus encarnado. Mas o mestre sabia. E como que querendo demonstrar o seu amor, e meio que se despedindo daquelas crianças espirituais, ele assevera: desejo ardentemente comer essa Páscoa convosco. E na ceia, ele adverte Judas, que o único enganado era o próprio Judas. Jesus sabia o que se passava no coração do apóstolo. Qual era o plano de Judas? Em que consiste a traição? Humberto de Campos narra, no capítulo 3, com riqueza de detalhes. Ele diz que Jesus não entendia a mansidão do Cristo. Na sua perspectiva, Jesus era muito tímido nas suas resoluções. Agia muito lentamente. Na visão de Judas, o sucesso do evangelho dependia de um acordo com os poderosos da época. E Judas, então, arquiteta um plano humano. E nenhum de nós pode criticá-lo. Porque todos nós estamos há 2000 anos incorrendo no mesmo erro. Buscando Jesus fora. Estamos mais preocupados com os poderes exteriores, com os poderes dos humanos, em vez de nos preocuparmos com a bondade celeste, que nos dirige por dentro. E Judas, então, faz um plano. E o plano dele consistia em fazer um acerto com os romanos, com as lideranças judaicas da época, que prenderiam Jesus. E Judas, então, assumiria o comando de uma revolução armada, com vistas a libertar Jerusalém. E tão logo Jerusalém e Israel fossem libertados do jugo dos romanos, eles soltariam Jesus. Então ele diria alegremente: Senhor, o reino está pronto. Senta-te no trono e governa. Eu já matei quem tinha que matar, já conquistei quem tinha que conquistar, o sangue já foi derramado. Senta-te e governa soberanamente sobre nós. Esse era o plano de Judas. Ele não compreendia. Ele queria conquistar o exterior antes de conquistar o próprio coração. Ele queria dominar o semelhante antes de encontrar o autodomínio. Esse era o seu plano na ingenuidade. Não obstante,
Jesus é preso e crucificado. E eles percebem, então, que havia sido vítima da esperteza da política humana. Que havia confiado mais nos homens do que no próprio Deus. E é tomado por um remorso urgente e se suicida. Seria ele, o apóstolo, que mais necessitaria do amor de Jesus. Porque era o que tinha maior dificuldade de compreender que o reino era uma obra dentro de nós. Isso continua. Paralelo a isso, eu vou fazer um recorte. Nós temos aqui no Brasil, tivemos, numa ocasião, um companheiro, um confrade espírita, Frederico Figner. Foi um grande empresário, o criador do selo Odeon, o homem que trouxe o disco de vinil para o Brasil, responsável pelas primeiras gravações, foi diretor da Federação Espírita Brasileira e ajudou a construir o parque gráfico da Federação. Enquanto encarnado, foi um empresário bem-sucedido, fez fortuna. E ao desencarnar, se viu numa situação bastante embaraçosa. Pois ao olhar os irmãos que haviam trabalhado com ele na Federação Espírita Brasileira, identificava nesses irmãos um certo percentual de luz. E ao olhar para si mesmo, via aquela luz opaca. E começou a se questionar como que ele, que havia erguido uma obra tão grandiosa para o bem, pois no momento em que ninguém queria editar livros espíritas no Brasil, ele foi lá e construiu a gráfica e a editora, possibilitando que tivéssemos os livros aqui. Como que agora ele se encontrava numa situação assim? E se aproxima dele, Dr. Bezerra de Menezes, perguntando para ele o que é que ele havia construído no seu próprio íntimo, por dentro. E ele então compreende essa grande lição do benfeitor. E tomado por uma vontade de contar tudo isso para nós, encarnados, para que nós não incorrêssemos no mesmo erro, se aproxima do Uberaba com vontade de escrever. E lá chegando, Emmanuel o coloca numa fila para exercitar sua paciência. E ele reclama. Como eu, que sou espírita há tantos anos, estou aqui nessa fila, e esse aí que não está nem 2 anos aí, esse tal de André Luiz, já está escrevendo livro. E os benfeitores vêm lhe auxiliar dizendo, irmão, Jacó, que ele havia se dado para o seu nome de Jacó, nós temos que entrar em afinidade com o médium para escrever, temos que ter paciência. E mais tarde, Frederico Figner nos trouxe essa obra, Voltei, que trata especificamente para nos dizer que ao desencarnar, o que vale é aquilo que nós construímos por dentro, não as obras exteriores. E logo, voltando agora ao reino de Deus, um pouco antes de Jesus ser preso, no Getsemane, quando os soldados avançam para Jesus, Pedro, indignado, saca da sua espada. Porque assim como Judas, também achava que o reino era uma obra externa. E se prepara para a luta. E corta a orelha do soldado Malco, que era servo do sumo sacerdote Hanan. E Jesus, numa serenidade imperturbável, diz a Pedro, Simão, embainha a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. É a mesma coisa que Jesus tivesse dito para ele, ó,
Guarda a espada aí, tu já acabaste de perder uma orelha. Jesus advertia a Simão para que ele embainhasse a espada, para que não viesse perder mais um pedaço do corpo. E momentos antes, em conversa lá com os apóstolos, Jesus já havia o advertido, quando disse: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E o apóstolo diz assim: claro que eu amo, Senhor. O Senhor sabe disso? Então cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Por 3 vezes, Jesus chama atenção ao coração. Pois o nosso coração é fonte de vida. É nele que se inicia todos os processos. Tudo que vai nos acontecer procede do coração. É a partir do sentimento que criamos, que tomamos decisões, que agimos e que determinamos aquilo que vai nos acontecer. Pedro pergunta timidamente para Jesus uma explicação. Por que 3 vezes? Na sua perspectiva, Pedro seguiria Jesus até a sua morte. Sempre gestos exteriores. No entanto, apesar da boa vontade do apóstolo, Jesus o adverte que o levaria aonde ele não desejaria ir, por caminhos que ele não gostaria de percorrer. Mas o apóstolo não compreende as palavras de Jesus. E Jesus, então, é conduzido ao martírio. E lá uma senhora olha para Pedro e diz: esse não é um galileu? Não é um dos seguidores? E Pedro diz: não, eu não. Nega Jesus pela primeira vez. E por mais 2 vezes ele negará Jesus. E o galo canta. E ele se lembra da advertência de Jesus. Pedro, o galo vai cantar 3 vezes. O galo vai cantar antes que tu me negue 3 vezes. E Pedro se lembra dessa advertência. E amargurado, Jesus é levado para a cruz, é crucificado. E Pedro, então, amargurado, olha para todos aqueles e os apóstolos todos são levados ao desalento. A tristeza se abate a todos eles, porque não entendiam, achavam que Jesus naquele momento ia fazer um Shazam, alguma coisa, e as coisas iam se destruir. E Jesus foi imolado na cruz. Mas aí vem a boa notícia. A boa nova. Jesus ressurge. E Emmanuel nos adverte, no livro Vinha de Luz, que se nós formos capazes de manter a nossa fé em Deus e na imortalidade da alma, nada será capaz de nos abalar. Tudo passa. Todos os problemas da vida do encarnado eventualmente passarão. Só o bem resiste à eternidade. Só o amor sobrevive ao tempo. Portanto, nenhum problema, nenhuma dor ficarão de pé, desde que tenhamos fé em Deus e na imortalidade da alma. E quando Jesus ressurge, os apóstolos se dão conta de que a obra do Evangelho não era uma obra externa, e sim uma construção por dentro. E o trabalho continua. E as perseguições continuam. Jerusalém é praticamente destruída. Pedro já um ancião, cabelos brancos, cerca de 80 anos de idade, se muda para Roma. E lá
Pedro se reúne com os cristãos nas catacumbas. Porque naquele tempo tinha que se reunir às escondidas. Muitos morreram para que nós pudéssemos nos reunir publicamente. E ainda tem irmãos que não vêm à reunião alegando falta de tempo. Mas nesses processos, numa dessas noites, os soldados invadem as catacumbas. Prendem Pedro. Algemam Pedro. E podemos imaginar aqui as crianças, as mulheres, os idosos, vendo aquele que consideravam o avô sendo algemado, sendo atacado com violência e com truculência por soldados fortes e desumanos. E não compreendiam o porquê dessa violência humana. E acredito que nenhum de nós ainda compreende o porquê dessa violência. Porque isso está inserido dentro de todos nós. Mas Pedro é condenado a martírio, e ele segue caminhando lentamente, mas com passos firmes, e começa a orar a Jesus para que mande trabalhadores para a vinha do mundo. Trabalhadores mais fortes, mais novos, para que desse continuidade no seu trabalho, porque ele já estava partindo, já não tinha mais forças. E ao caminhar, pedindo a Jesus que mandasse sim ceareiros mais novos e mais fortes, para que desse continuidade no trabalho, mas não era só isso. Ele começou a ser tomado por uma saudade imensa de Jesus, que eu acredito que todos nós aqui estamos. E nessa saudade, ele caminhando, ele foi meio que transportado para Galiléia. Começou a se lembrar das romazeiras de Dalmanu, das flores de Betsaida, dos pomares de Magdala, do pequeno vinhedo de Cafarnaum, dos dias que Jesus acordava às 5 horas da manhã para pescar com eles, dos momentos que passaram na beira do lago. Jesus sempre dispondo possibilidades e oportunidades para o crescimento de todos. E nem se percebe que os soldados haviam colocado no madeiro e haviam pregado no madeiro. E ele nem sentiu, porque estava absorto nessa saudade de Jesus. E nem se deu conta que não tinha morrido. Mas havia um soldado, chamado Sertório Aniceto, um pretoriano, um soldado romano, que tinha sido tomado por uma raiva muito grande de Simão Pedro. E falava impropérios, xingava, chamava de ladrão, de vagabundo, cuspia na cara de Jesus. E Pedro nem se dava conta de tamanha insensatez, por isso que estava envolvido nessa saudade de Jesus. Sertório invocado, porque o homem não morria, tomou de uma pedra grande, mirou certeiro e acertou na cabeça de Pedro. E o sangue jorrou. O sangue jorrou e Pedro se sentiu absorto. E em minutos ele estava ao lado do seu corpo. Dos despojos, Pedro desencarnara. E simultaneamente ele percebe um caminho de luz se formando à sua frente. E como que uma estrela se materializando. Ele viu a figura de Jesus. Jesus havia vindo buscá-lo. E tomou Pedro junto ao peito e levou para regiões celestes. Essa passagem está nesse livro, Antologia Mediúnica do Natal. Humberto de Campos nos conta essa passagem. E lá Pedro reviu muitos amigos, participou de situações extraordinárias,
nas paragens celestes, e lá descansou por 2 semanas. E Jesus, então, anunciou para Pedro a sua partida. E Pedro não suportaria mais uma vez se despedir do mestre. E pergunta: Senhor, para onde vais? E Jesus aponta uma região escura e diz: enquanto houver um gemido, eu não posso descansar. Enquanto houver um gemido na humanidade, não me é lícito descansar. Descansa nessas paragens que preparei para você, o tempo que você quiser. Mas eu, por minha vez, estou partindo. E Pedro levantou e disse: eu também. E foi junto com Jesus. E partiram os dois. E foram em direção a Roma. E era a época de Natal. E ao se aproximarem do cemitério em Roma, estava ali um grupo de cristãos que iriam ser imolados nesse dia. E estavam todos cantando, entoando hinos natalícios. E ao se aproximar, todos ficaram, os dois ficaram emocionados, abraçaram aqueles cristãos. E naquele momento, Pedro sente alguém tocar no seu ombro. Era Jesus. Pedro, tem alguém te aguardando. E Pedro, ao olhar para o lado, vê Sertório Aniceto, agora convertido ao cristianismo, com seu filho no colo, choroso, já minguado, na frente do túmulo de Pedro, pedindo para que o apóstolo curasse o seu filho. E Pedro, então, impôs a mão sobre a criança e curou. E Sertório, então, compreendeu. E alegre, compreendeu que o verdadeiro cristão retribui o mal com o bem. Nesse momento, a obra estava sendo iniciada no coração de Aniceto. No coração de Pedro, a obra continuava. E para todos nós aqui, fica o convite para que possamos construir essa obra em nossos corações. Hoje, meus irmãos, nós estamos numa situação que cada um de nós está na melhor versão de nós mesmos. Hoje nós somos o melhor de nós. Tivemos inúmeras encarnações, mas nessa, antes de encarnarmos, nós conversamos com os nossos orientadores e prometemos para eles, que nessa encarnação nós iríamos acertar o passo. Que nessa encarnação nós iríamos procurar melhorar. Nós iríamos fazer essa vontade imensa de nos transformar em pessoas melhores. E nós estamos hoje vivendo um momento de transição planetária. Um momento onde cada um de nós estamos sendo chamados ao testemunho. Acredito que todos nós aqui, não tem uma família, uma pessoa que não passou por uma situação difícil. Mesmo que não seja consigo mesmo. Com alguém ao seu lado. Algum familiar, algum amigo que perdemos, como eu perdi minha mãe. Todos nós somos chamados ao testemunho. E parece que escutamos aqui. Por isso essa saudade que nós temos de Jesus. Porque chegamos numa encruzilhada existencial. Onde se faz necessário resgatemos os princípios da ética e da moral. Que temos que buscar essa nossa transformação. Que aquilo que falamos quando chegamos na casa espírita, junto eu e meu irmão, chegamos aqui e falava em reforma íntima. Qualquer coisa era reforma íntima. O cara ia fazer uma oração, procuramos na nossa reforma íntima. O que é isso? É a nossa transformação moral. Chame como você quiser. Renovar atitudes, reforma íntima, é a nossa transformação moral. Porque hoje nós vemos o desenvolvimento intelectual lá nas alturas e a moral se arrastando.
E a referência, tínhamos Deus como referência. Está lá no capítulo 17 do Evangelho. Cadê um Evangelho aqui? Está aqui. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o roteiro dos Espíritas. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Quando Jesus disse isso, ele estava nos dando um propósito, um porto seguro, uma referência. Aí, tiramos Deus, colocamos o homem como referência. E por muito tempo, por cerca de 2000 anos, a referência foi o homem. Hoje, não é mais o homem. Qual é a referência hoje? Não tem mais referência. Conforme o prisma. Ah, não pode matar. Não só uma matadinha. Não pode roubar. Não só uma roubadinha. Nós arrumamos 1.500 justificativas para incorrermos no erro. E queremos justificar. Porque, meus irmãos, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas angústias, têm diversas roupagens. Mas na essência é uma só. É o nosso afastamento de Deus. Afastamento de Deus, Toninho? Como isso? Todas as vezes que nós deixamos de cumprir as leis de Deus, nós estamos nos afastando de Deus. Nós, que fomos iluminados pela luz da doutrina espírita, temos lá, na terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais, que são as leis divinas ou naturais, que os Espíritos nos dizem que são as únicas capazes de nos conduzir no caminho do bem. Que nós só sofremos quando nos afastamos dela. Porque elas nos dizem o que nós podemos e não podemos fazer. Então, meus irmãos, me perdoem o que vou dizer agora para vocês. Mas não existe injustiçado nesse mundo. Existe muita injustiça, mas injustiçado não. Porque quando nós compreendemos, está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, que se nós admitirmos Deus, se admitirmos a existência de Deus, Deus há que ser todo poder, toda justiça e toda bondade. E que se nós estamos sofrendo, existe uma causa. E se Deus é justo, essa causa é justa. E vai mais longe ainda. Se nós não encontrarmos essa causa nessa vida, nós vamos encontrar numa vida precedente. É disso que nós temos que nos compenetrar, meus irmãos. Nós temos que buscar dentro de nós as respostas. Quando Emmanuel nos diz, no livro Pensamento e Vida, que o maior inimigo somos nós mesmos. Por quê? São as nossas imperfeições. A nossa luta contra o egoísmo e o orgulho, que são as duas chagas contrárias à caridade. Quando Kardec nos diz, nessa obra, que fora da caridade não é salvação, nós compreendemos, fora da caridade não há salvação. Entendimos caridade em botar a mão no bolso, tirar 5 contos e dar para o sujeito ali no lado. Não é isso. Hoje nós compreendemos caridade como benevolência para com todos. Ah, mas ele não é do meu partido político. Benevolência para com todos. Mas ele não torce para o meu time. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Isso é caridade, está lá no livro dos Espíritos. Não é mais simplesmente tirar o dinheiro do bolso, e muitas vezes para que a pessoa se afaste de você. A caridade moral hoje é muito mais importante, talvez, vamos compreender isso um dia, do que a material. É necessária, sim, porque nós precisamos comer. Eu me lembro de um amigo que dizia... O cara precisa comer primeiro para depois ele conseguir te escutar, porque senão ele não vai te escutar, tu vai querer ficar pregando alguma coisa lá e o cara morre de fome antes. Tem que ter, lógico que tem que ter, mas a moral vai te levantar. A caridade moral nos faz nós subirmos, nós crescermos, nós evoluirmos, que é o objetivo de todos nós aqui. Então fica aqui o meu apelo, para que nós possamos construir esse reino dentro de nós. Porque se o que nós procuramos, nós não acharmos dentro de nós mesmos, nós não vamos achar em lugar nenhum. Essa é a grande verdade. Que Deus, nosso Pai, abençoe a cada um de nós. Muito obrigado.